Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Reconstruindo os muros, né? Eu me lembro que na virada do ano de 2024 para 2025, Deus me deu essa palavra profética, né? Ano da reconstrução, ano de trabalhar para o Senhor, ano de buscar, né? De levantar muros, tapar brechas. Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós conhecemos a história de Neemias, todos conhecem, né? Neemias, o copeiro, né? Uma pessoa, um homem que nasceu, acredita-se que ele nasceu no período ali em Babilônia, né? No período babilônico, e ele foi exilado para a Pérsia. E ali no reinado de Artaxerxes, ele foi copeiro do rei Artaxerxes, né? Que era uma posição de confiança do rei. O rei confiava nele, ele estava num palácio, num lugar bom, não lhe faltava nada, tinha a confiança do rei, louvado seja o nome do Senhor. Mas neste período, o povo de Israel estava saindo do cativeiro, louvado seja o nome do Senhor, e voltando para Israel, ali para Jerusalém, né? E Neemias encontrou seus irmãos passando ali pela Pérsia, e perguntou como está o nosso povo, porque ele soube, né, que o povo estava voltando para casa, e os seus irmãos ali, né, da fé, louvado seja o nome do Senhor, falaram, né, olha, estamos em miséria, né, o povo está sofrendo porque os muros foram destruídos e as portas foram queimadas, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, assim como na nossa casa nós colocamos muros para proteger, para que o bandido não venha nos saquear, nos roubar, assim era naquele tempo ali, na época de Israel, ali Jerusalém, Judá, tinha aquele muro em volta para que os povos vizinhos não fossem saquear eles, roubar, né, ali o que eles cultivavam. Louvado seja o nome do Senhor. E a história vai dizer, né, que por causa dos muros ter sido destruídos, eles estavam em profunda miséria, né? E Neemias, na história diz que ele ficou profundamente triste na sua alma, louvado seja o nome do Senhor. Ele se entristeceu, ele chorou, ele orou, ele jejuou por dias, porque dentro dele houve, né, um desejo de ajudar o seu povo, de reconstruir aqueles muros ali. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele período ali de oração, né, ele orou, jejuou, chorou, pranteou, usou a fé, até que chegou um dia que ele foi diante do rei triste, porque ele estava nesse período de oração. O rei Artaxerxes reparou que ele estava triste e perguntou: por que você está triste? E ele disse o porquê. E Deus moveu o coração daquele rei ali, louvado seja o nome do Senhor, e autorizou que Neemias fosse lá ajudar a sua família, a sua casa, o seu povo a reconstruir aqueles muros, né? A levantar as portas que simbolizam entrada e saída. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é que Artaxerxes, né, ele perguntou por quanto tempo ele iria ficar ali, porque tamanha era a confiança que ele tinha em Neemias. Neemias era importante para Artaxerxes. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Né? E ele deu um prazo para que ele fosse, e Neemias não foi sozinho, né? Artaxerxes mandou que oficiais e cavaleiros acompanhassem Neemias. A gente conhece a história que Neemias pediu cartas para ele passar pelos lugares, para não ter problemas, pediu material para construção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele conseguiu tudo, né? Tudo por quê? Primeiro, amor. Ele se compadeceu pela sua família. A gente vê nos dias de hoje que quantos não pensam só no seu umbigo: se eu estou bem, eu estou confortável, se o outro não está, problema dele, eu estou bem, eu vou adiantar o meu lado. Mas não, mesmo ele estando lá no local bom, ele se compadeceu, ele não sossegou enquanto ele não foi ajudar o seu povo, a sua gente, né, os seus irmãos da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê a primeira atitude de Neemias, que é um homem, né, que está na história como um exemplo para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de amor, né? Esse amor que faz a gente pensar no outro. Às vezes a gente se aluna, a gente não pensa nem no que a gente está bem,
né, e que a gente está no local bom e para que ajudar? O povo errou, falhou, eles que construíram. Não, ele, por amor, ele quis ali ajudar, né, a reconstruir aqueles muros ali, né. Louvado seja o nome do Senhor, porque, né, porque ele estava bem, que ele ia ficar satisfeito, que os outros estavam em profunda miséria. Então o amor que ele tem, né, uma coisa que me chama a atenção, que ele ficou triste, chorou e jejuou por dias, ele quis ir lá ajudar. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ninguém faz nada sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Você vê que o próprio Artaxerxes enviou oficiais e cavaleiros para ir com ele. Neemias era copeiro, mas quando ele saiu ali do palácio para ajudar seu povo, ele saiu como um líder, como um governador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi com autoridade. E não era a autoridade que Artaxerxes deu para ele, não. Foi a autoridade do próprio Deus. Tudo por causa da intenção. Tudo porque ele amou o povo de Deus. Tudo porque ele se colocou na brecha. Ele foi lá e orou, não aceitou, não se conformou com a situação do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o lindo dessa história, né, que você vê, Neemias estava numa terra que aquele rei, aquelas pessoas serviam a deuses pagãos, não era da sua cultura, não era o seu povo, estava num lugar estrangeiro que não tinha nada a ver com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus colocou ele ali para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente vai estar em locais, em lugares que não combina com a nossa fé, né, que não está de acordo com o que a gente acredita, né? Louvado seja o nome do Senhor, que de repente não vai ter nada a ver com a nossa cultura, com a nossa religião, com a nossa fé, com a nossa educação, mas eu entendo através da história de Neemias que Deus, ele pode me colocar em locais e ter acesso a pessoas que não tem nada a ver comigo, justamente para um propósito. E eu vejo muita gente dentro da igreja que tem essa coisa de espiritualizar, né, tudo. Porque se a pessoa não é crente, julga e diminui, se distancia. E às vezes Deus tem... Primeiro que Deus quer salvar as almas, Deus quer salvar vidas. Deus não tem essa separação da gente se achar melhor que ninguém. E Deus não quer que você fique só enfiado dentro da igreja ali, não. Deus quer que você impacte este mundo com a sua fé. Então, muitas das vezes vai ser necessário você ir em locais, conhecer pessoas que não tem nada a ver com a sua cultura, com a sua fé, para que você venha impactar aquelas vidas ali através da sua fé, da presença de Deus que você carrega. Eu vejo que às vezes tem pessoas que Deus coloca pessoas no seu caminho, né? Louvado seja o nome do Senhor, leva para lugares, para um propósito, mas a pessoa nega a fé, nega Jesus, porque ao invés dela empaquetar aquelas pessoas, aquele ambiente com a sua fé, dar o testemunho, né? Louvado seja o nome do Senhor, ela simplesmente nega Jesus, né? E aí foge do propósito, do plano que Deus tem para ela. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando para a história, a gente sabe que Neemias, né, teve ali resistência, né, da parte de Sanbalat, Tobias e Gesem, né? Eles se levantaram usados pelo diabo, porque o diabo é assim mesmo, ele usa pessoas para nos intimidar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e para inibir a nossa fé, né? Mas eu quero te encorajar através desta palavra, viu? Que você venha ter a mesma coragem que Neemias teve de estar focado na sua missão, para que você não venha olhar para as afrontas, para que você não venha olhar para os rumores de guerra, porque Sanbalat, Tobias e Gesem, eles simularam uma guerra para poder intimidar, paralisar Neemias, mas Neemias não, ele ficou focado na sua missão, ele não se intimidou e ainda encorajou o povo, né? Falando, não vamos ter medo, não tenha medo, porque o medo, ele neutraliza a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até convidar Neemias para uma conversa a fim de matar eles chamaram para uma conversa, mas Neemias estava tão focado que ele já entendeu e ficou ligado ali que era ali um laço. A gente tem que estar focado tanto na nossa missão ali,
no propósito que Deus colocou no nosso coração, ao ponto da gente reconhecer quando as coisas vêm, são laços, né, para ali nos enlaçar, para nos paralisar, para nos tirar, né, do nosso foco, da nossa missão, do nosso propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, ele reconstruiu aqueles muros, ele, né, organizou a cidade, e ele não encontrou, eu lembrei aqui agora, o Espírito Santo me lembrou, resistência só do lado de fora, né? Porque Sanballat e Tobias de Gesem eram de povos de vizinhos, cidades vizinhas. Ele encontrou resistência dentro, né? Quando ele chegou, ele conversou com o povo viu ele chegando com oficiais cavaleiros, né? Viu ali e se uniu. Você vê o que é unidade. Uma coisa também que eu quero chamar a atenção, né, de um exemplo de Neemias, né? A unidade faz a diferença, todos juntos ali, trabalhando em favor daquele muro, né, para que fosse reconstruído. Louvado seja o nome do Senhor. A história diz que era enxada numa mão e espada na outra. Eles ali, enquanto uns trabalhavam, outros estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, vigiando para que ninguém viesse atrapalhar e destruir o que estava sendo reconstruído. Unidade, né? E Deus ama isso, a unidade. Eles juntos, eles reconstruíram. E Neemias, como um grande líder, mais um exemplo lindo desse homem, ele estava junto em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele estava junto em todo o tempo. Ele não só mandava, ele estava trabalhando com o povo, e tudo que ele tinha, né, que era trazido lá da Pérsia de alimento, e a casa que ele estava, ele ainda compartilhava com o povo. E eu lembro da história, louvado seja o nome do Senhor, que muitos ali que estavam ali naquela época aí da reconstrução estavam fazendo como aqueles egípcios, né, os povos vizinhos, escravizando o outro, aquele que ainda tinha alguma coisa, uma condição, escravizava, roubava o direito do outro, tomava as pessoas como escravos para poder oferecer o que tinha. E Neemias veio com um exemplo, né, ali repartindo, dando sem cobrar nada de ninguém, trabalhando junto. Então, 3 tópicos que eu tenho dessa mensagem que me chama muita atenção e que serve de referência para quem está reconstruindo muros, para quem está trabalhando para Jesus. E nós sabemos, né, que muros são muros de proteção. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente passeia lá no livro de Jó, que diz a história que Jó, ele ofertava, né, ao seu Deus em prol dos seus filhos, porque se seus filhos tivessem pecado, ele ia lá e oferecia sacrifícios. Próprio diabo foi dar o testemunho de Jó lá no céu com Deus, falando: o Senhor cerca tudo que ele tem, deixa eu tocar para ver se ele não te nega. Ele tinha uma cerca de proteção, porque ele era íntegro, reto, ele buscava a Deus, ele sacrificava, ele orava, ele ofertava, ele levantava muros, aleluia, de proteção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o exemplo que Neemias nos traz, né, para quem está trabalhando, para quem está protegendo a sua vida espiritual, para quem está protegendo a sua casa, a sua família, nestes dias, chamado hoje, porque o diabo quer isso, destruir a nossa proteção, acabar com a nossa vida espiritual, para que ele venha saquear a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, venha nos oprimir, venha nos envergonhar, né? Mas o exemplo que a gente